Bom dia, galera! Tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma live para as mulheres, mas assim, não pode chamar os homens também. Deixa eu mandar aqui os convites. Glória a Deus! Vamos começar capítulo 4 de Juízes, a partir do verso 17. Enquanto isso, Císera correu para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre a família de Éber e Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Císera e disse: Venha para minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele. Estou com sede. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Císera disse a ela: Fique à porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas quando Císera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Éber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou presa ao chão. Foi assim que Císera morreu. Quando Baraque passou por lá à procura de Císera, Jael saiu ao seu encontro e disse: Venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Císera com o crânio atravessado pela estaca. Aleluia, glória a Deus. Depois, no capítulo 5, no verso 24, está escrito: Jael, esposa de Éber, o queneu, é a mais abençoada entre as mulheres. Que ela seja a mais abençoada das mulheres que vivem em tendas. Císera lhe pediu água, ela lhe deu leite numa vasilha digna dos nobres. Trouxe-lhe coalhada. Com a mão esquerda pegou uma estaca de tenda, com a direita um martelo de trabalhador. Com eles atacou Císera e esmagou sua cabeça. Irmãos que estão na live, deixa eu compartilhar com mais pessoas aqui. Eu vou mandar aqui também no WhatsApp. Quem puder compartilhar a live, vamos anunciar o Evangelho do Reino de Jesus Cristo. Esse é o único intento nosso aqui. Vamos lá. Quem foi Jael? Jael foi ela não era profetisa, ela não era juíza, ela não era guerreira de exército. Era uma mulher comum dentro de uma tenda. Mas foi exatamente ali, no lugar comum, que Deus a colocou para executar algo extraordinário. Israel estava sendo oprimido por Jabim, que era rei de Canaã. O comandante do exército inimigo era Císera. E Deus levanta Débora e Baraque para a guerra. Císera foge e entra na tenda de Jael. Jael era esposa de Éber, o queneu. Havia aliança de paz entre eles e o inimigo, ou seja,
Naturalmente, Jael deveria proteger Císera, mas espiritualmente ela entendeu algo maior. Juízes 4:21 está escrito: então Jael tomou uma estaca da tenda e um martelo. Estaca é um instrumento doméstico. Martelo é uma ferramenta comum. Cravou na têmpora, uma ação precisa e intencional. Deus não usou uma espada dessa vez. Ele usou o que estava na mão daquela mulher. Ela quebra 3 padrões aqui. Ela não ia para a guerra, porque mulher não ia para a guerra. Jael não foi para a guerra, mas a guerra entrou dentro da tenda dela. Tinha uma aliança de paz com Císera, mas ela rompe com aquilo que é errado. Ela rompe com a aliança errada. Ela acolhe, ela dá leite, ela cobre, mas ela não se distrai emocionalmente. Ela não confundiu hospitalidade com submissão. Ela entendeu o tempo. Lá em Juízes 5:24, que eu acabei de ler, Jael, esposa de Éber, o queneu, é a mais abençoada entre as mulheres. Bendita seja entre as mulheres Jael. Ela não apenas agiu, ela agiu no tempo certo. E o que a gente pega para nós no dia de hoje? Tem mulheres que sabem acolher, tem mulheres que sabem cuidar, tem mulheres que sabem servir, mas não sabem romper. E Jael vai nos ensinar nesta manhã. Nem todo mundo que entra na sua tenda deve sair vivo na sua história. Tem pessoas que entram dentro da tua casa para destruição. Pense nisso. Você não pode proteger aquilo que Deus mandou você confrontar. Jael aponta para uma realidade espiritual. O inimigo precisa ser neutralizado na raiz. Assim como Jesus Cristo não negociou com o pecado. Jesus Cristo não negociou com o pecado. Ele venceu definitivamente. A tenda hoje pode ser a sua mente, a sua casa, os seus relacionamentos, o seu emocional. E existem Císeras escondidos em traumas, em dependência emocional, em padrões de rejeição, em medo. E Deus está dizendo: não negocie com aquilo que veio para te destruir. Jael não tinha posição nenhuma, mas tinha discernimento de espírito. Jael não tinha título, mas tinha coragem. Ela não estava no púlpito ou no altar, como alguns dizem, mas ela estava alinhada com o céu. E quando você entende quem Deus te chamou para ser, você para de proteger o que deveria destruir. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 29. 29 Gênesis. 29, do 16 até o 35. Vamos falar de uma mulher improvável. Improvável. Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia. Vou pegar minha Bíblia aqui. E a mais nova se chamava Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel
tinha uma bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor por 7 anos, se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro, respondeu Labão. Fique aqui e trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Chegada a hora, Jacó disse a Labão: cumpri minha parte no acordo. Agora dê a minha esposa para que eu me deite com ela. Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. Aleluia, Jesus. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia, entregou a Jacó e Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: o que o senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel. Por que o senhor me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias e eu também lhe entregarei a Raquel. Desde que você prometa trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Labão deu sua serva Bila a Raquel para servi-la. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava, muito mais do que a Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Presta atenção nessa parte. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz um filho, chamou-o de Rúben, pois disse: o Senhor viu minha infelicidade e agora meu marido me amará. Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente e deu à luz outro filho. Chamou-o de Simeão, pois disse: o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Lia engravidou pela 3ª vez e deu à luz outro filho. Chamou-o de Levi, pois disse: certamente desta vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho. Chamou de Judá, pois disse: agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Irmãos, a força de Lia, ela nasceu na rejeição. Acabamos de ler sobre isso. Tem mulheres que não foram rejeitadas por falta de valor. Se vocês estão me entendendo. Foram rejeitadas porque estavam no lugar errado, esperando o amor de quem não tinha capacidade de amar. Lia não era fraca, era invisível. E o problema de ser invisível é que você começa a tentar provar
que você merece ser vista. Então você trabalha mais, você se doa mais, você se anula mais. Mas hoje Deus vai confrontar uma mentira. Você não precisa ser escolhida por alguém para ser validada por Deus. Para interpretar esse texto, nós precisamos entender esse cenário. Era uma cultura patriarcal, ou seja, era um casamento como aliança familiar, mas não era romântico. O valor da mulher, ele estava ligado à fertilidade. E o casamento arranjado por Labão, enganando Jacó. Aí Lia entra na história, já marcada por uma troca. Ela foi dada, mas não foi desejada. E aí, se a gente olhar para a exegese bíblica, lá no verso 17 fala: Lia tinha olhos ternos, ou seja, ela não tinha brilho nos olhos, mas Raquel era formosa. Olhos ternos pode indicar fragilidade, sensibilidade, falta de atividade, segundo o padrão daquela época. Aí, o que acontece? Aqui nasce a comparação. A rejeição muitas vezes começa quando alguém te mede com a régua errada. Já ouviu falar sobre isso? Já sentiu na pele isso? E lá em Gênesis 29:30 já fala assim, ó, e amava mais a Raquel do que a Lia. O texto não diz que Lia não era amada, mas que era menos amada. Aleluia! Isso gera rejeição emocional. Não é a ausência total de amor que destrói, é o amor desigual. Percebe quando você cria 2 filhos? Sempre vai ter um filho que precisa mais de você do que o outro. E aquele que não precisa tanto, ele se sente desprotegido. Aí em Gênesis 29:31, o Senhor está escrito assim, ó: vendo o Senhor que Lia era desprezada. Aqui vai mudar toda a história. Desprezada quer dizer o quê? Negligenciada, ignorada emocionalmente. Vendo o Senhor estava vendo ela. Percebe o que é isso? Paz de Deus, irmã Laisa. Deus entra onde ninguém está olhando. Ninguém está vendo o seu sofrimento. Ninguém está vendo o secreto que você está passando. Mas o Senhor disse, vendo o Senhor que Lia era desprezada. Deus não começa pela aparência. Ele começa pela dor. Deus se revela naquilo que os homens ignoram. Agora vem uma parte que para mim é muito profunda. Cada filho que ela tem um estado emocional diferente. Cada filho revela o estado emocional de Lia. Rúben, ela nomeou Rúben. Deus viu a minha aflição. Ainda tentando ser vista por Jacó, ali tem dor, tem esperança de validação externa. Aí ela teve Simeão. Ela nomeou, Deus ouviu que eu sou desprezada. Ela já aceita que está sendo rejeitada. Consciência da dor. Agora meu marido se unirá a mim, quando ela teve Levi. Ainda tentando conexão, apego emocional, tentativa de vínculo, mas aí ela teve Judá. Quando Judá nasce,
ela fala: Deus, desta vez eu louvarei ao Senhor. Aqui acontece a virada de cativeiro de Lia. Aleluia! Chega de sofrimento. Ela para de olhar para Jacó e começa a olhar para Deus. Aqui ela começa a buscar a cura e a identidade restaurada. Não é coincidência, irmãos. Judá nasce de uma mulher rejeitada. E de Judá vem a linhagem do Messias. Jesus Cristo não veio de uma mulher amada, veio de uma mulher ignorada. Deus não constrói história a partir da preferência humana. Ele constrói a partir de uma rejeição redimida. A rejeição ela ativa no cérebro. Sistema de dor, mesmo as áreas da dor física, busca compulsiva por validação, padrões de apego emocional, e Lia revela um processo terapêutico. Ela nomeia a dor em Rúben, ela reconhece a rejeição em Simeão, ela tenta conexão com Levi, e ela redireciona a sua identidade com Judá. Isso é transformação de identidade. Tem mulheres que ainda estão vivendo como se fosse da linhagem de Levi, ainda tentando ser escolhida, ainda tentando provar valor, ainda esperando reconhecimento dentro da tua própria casa ou no trabalho. Mas Deus está dizendo: chegou o tempo de viver Judá. Você não foi esquecida. Você foi posicionada. O que te feriu vai gerar o que vai te marcar. Lia não foi a preferida de Jacó, mas foi a escolhida por Deus para gerar um propósito eterno. Foi uma linhagem. Essa história se trata da linhagem de Jesus Cristo. De Lia nasce Judá, e de Judá vem a tribo real, o trono de Davi e o Messias, Jesus Cristo. Isso muda. Deus não usou uma mulher amada, usou uma mulher rejeitada para construir um plano de eternidade. A rejeição normalmente ela vai produzir sistema de insuficiência, necessidade de validação, comparação constante, mas em Lia a rejeição virou processo. O processo virou transformação. A transformação virou propósito. E aquilo que te fere, aquilo que feriu Lia, Deus usou como quando ele começou algo eterno. Algo eterno vai começar na tua vida também. Algo que você está olhando para o homem, começa a olhar para Deus. Tem pessoas que estão tentando sair da rejeição, quando Deus quer usar a rejeição como plataforma. Você quer apagar algo da tua vida, mas Deus quer transformar. Deus quer transformar. Isso aponta diretamente para Cristo. Jesus Cristo também foi rejeitado, desprezado, ignorado, e mesmo assim foi através da rejeição que veio a redenção. O padrão é o mesmo. Lia, rejeição, linhagem do Messias, Cristo, rejeição, salvação da humanidade. Deus não precisa da aprovação da sociedade. Ele precisa que você esteja disponível.
Quem está disponível aqui nesta live para abrir o coração para o Senhor, para seguir Ele, para renunciar à tua própria vida? Você pode ter sido rejeitada por pessoas, mas você foi escolhida por Deus para carregar algo eterno. As pessoas não sabem o que você enfrentou no secreto. Não sabem o que você passou sozinha. Não sabem os lutos que você enfrentou, as dores, as angústias, as injustiças, as traições. Mas o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Mateus 6,6. Tem gente que olha para você hoje e vê força, vê estrutura, vê postura, vê fé, mas não viu as noites que você chorou, as crises que você lutou sozinha, as batalhas que você venceu em silêncio, porque tem guerras que não fazem barulho. Deus trabalha em dois ambientes. Deus trabalha em ambiente público, onde todos veem, e no secreto, onde ninguém entra. E é no secreto que ele toma as maiores estruturas. Ele forma uma estrutura diferenciada em você que está no secreto. O que você venceu no secreto é o que sustenta o que você carrega em público. Davi foi o rei que lutou no anônimo. 1 Samuel 17. Antes de Golias, teve leão e teve urso. Ninguém viu. Mas foi ali que ele foi formado. Lia, a mulher que chorou em silêncio. Acabamos de falar de Lia. Ninguém viu a rejeição diária, mas Deus viu. E transformou dor em legado. Jael tomou uma decisão dentro da tenda. Ninguém estava assistindo Jael naquela época, não tinha ninguém com ela lá. Mas uma decisão silenciosa mudou uma nação. O secreto, minhas irmãs, meus irmãos, é o lugar onde você enfrenta seus medos. Você lida com as suas rejeições. Aleluia. Você trava guerras internas. E muitas vezes sem aplauso, sem reconhecimento, sem validação. E tem gente que quer o palco, mas não suporta o processo. Quer ser visto, mas não quer ser tratado. Deus não promove quem não foi formado no secreto. O que você constrói é o que Deus vai sustentar em público. Jesus Cristo passou 30 anos no secreto e 3 anos no público. O mundo só viu o milagre, mas Deus viu o processo. As pessoas podem não saber, mas Deus sabe cada lágrima, cada renúncia, cada batalha, e isso não é ignorado no céu. O que ninguém viu foi exatamente o que Deus usou e está usando para te preparar. Até aqui o Senhor me dá. Eu vou deixar um hino para a gente terminar essa live. Glória a Deus. Aleluia. Leiam a Bíblia. Busquem ajuda para ler, quem não consegue ler. E vocês vão achar ouro lá dentro. Deus abençoe a todos vocês que estiveram aqui.